antes, tanto faz. O que importa é que é um assunto que muito nos interessa. Quero provocá-los em linha geral, com aquilo que eu for falando e vocês forem se instigando, tendo curiosidade em aprofundar, aí cada um direciona o seu estudo. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é José Marques, eu sou lá de Alagoas, nasci na cidade de Santana do Ipanema, mas moro hoje na capital alagoana. Sou professor de Direitos Humanos, de Direito Constitucional, na Unirb, lá na cidade de Arapiraca, no interior de Alagoas. E hoje venho aqui para tratar desse tema com vocês: violações dos direitos humanos nas redes sociais. Bom, antes de mais nada, é preciso entendermos o seguinte: hoje nós vivemos uma crise de identidade quando falamos em direitos humanos. Quando eu digo a vocês o termo direitos humanos, o que vem à sua mente? Qual é a primeira coisa que você pensa? Geralmente, pensamos naquilo que é mais latente, que são os direitos dos presos. E agora, nesse período, principalmente com essas rebeliões e diversas mortes nos presídios. E sempre associamos a direitos humanos. Ah, direitos humanos é direito do preso, é direito do bandido, é direito do marginal. E acabamos pegando os direitos humanos e transformando num traço, em algo direcionado a somente uma parte da sociedade. E hoje eu vou mostrar, junto com vocês, que direitos humanos ultrapassam as barreiras de nichos da sociedade. Agora, os direitos humanos não pertencendo somente ao nicho, como é que chegamos a esse raciocínio que estamos vivendo uma crise de identidade nos direitos humanos? Você tem essas crises de identidade quando você, em casa, chega e diz: pai, mãe, marido, esposa, amor. Eu fui numa palestra na Campus Party, veio um professor lá de Alagoas e falou sobre direitos humanos e eu gostei daquilo. Eu quero ler mais. Aí ele ou ela vai dar uma volta lá na Cultura, na Paulista, vê um livro de recursos humanos e lembra de você. Opa, recursos humanos uma coisa, direitos humanos outra. Nós não temos esta identidade em casa, nós não temos essa identidade na faculdade, nós não temos essa identidade de direitos humanos no cinema, no trabalho. Qual o maior representante no cinema de direitos humanos? Quem assistiu aqui Tropa de Elite 2? Bom, alguém lembra dessa figura aqui do Fraga, o professor lá de História, Sociologia, que é chamado, chamem os direitos humanos, e lá vai o Fraga, representando os direitos humanos? Nessa é a primeira associação que nós temos, o estereótipo do professor de História, do professor de Sociologia, quando os direitos humanos, nesta defesa, ele é muito mais amplo. Nós temos, por exemplo, a própria OAB, que trabalha na defesa dos direitos humanos, tanto dos presos, como de vítimas, como de diversos outros direitos, de raça, que nem mais o termo raça já superamos isso, não existe mais essa concepção de raça. Agora, qual é então a real identidade dos direitos humanos? E eu peço permissão aqui a vocês para, num breve momento, fazer uma construção histórica da ideia do que são os direitos humanos. Breve. Primeiro ponto. Existem 3 teorias que fundamentam a concepção de direitos humanos. E por que é importante sabermos estas teorias? Porque são elas que hoje vai nos dar uma certa base nessa compreensão. A primeira teoria é a do justnaturalismo, a do direito natural. O que essa teoria diz, a do direito natural? Olhe,
Os direitos humanos são direitos inerentes da natureza que nascem com o ser humano. Esses direitos nascem com o ser humano. A ideia de justnaturalismo. Depois, daqui a pouco eles diminuem o som. Como a gente diz no Nordeste, não taca peste, que eles não percebam. A outra teoria é a teoria do positivismo. Qual é a concepção do positivismo? Positivismo é dizer, olha, esses direitos nascem de uma percepção humana e aqui são positivados, ou seja, são escritos em um documento, como por exemplo uma Constituição. E a outra é a teoria moralista, que é a moral que envolve determinada sociedade, determinado povo, em determinado momento da história. 3, totalmente diferentes. Uma nasce com você. Os direitos humanos nascem comigo, é inerente à minha natureza. Outra não, os direitos humanos é uma percepção que vamos aqui positivá-las, escrevê-las num código. E a outra não. O que é que nós temos como moral? O que é a moral para a nossa comunidade? É isso aqui que vai definir o que são direitos humanos. Então já começamos a partir para 3 vertentes que fundamentam essa nossa concepção de direitos humanos. A minha, particularmente, é a positivista, no sentido de que é uma construção a ideia de direitos humanos. Agora, o curioso é que entre essas teorias existe um eixo central, existe uma ponte, uma base que se chama dignidade humana, a famigerada dignidade humana. Hoje muito se diz, tudo é dignidade da pessoa humana. Hoje todo mundo se ofende com tudo. Quando a nossa dignidade humana ela é atingida, e aí é um termo muito subjetivo, não adianta eu chegar e definir, quando você não tem uma definição fechada por completo, por ser algo subjetivo, você se aproxima de algo nessa concepção. Mas essa dignidade da pessoa humana, aquilo que você é, aquele que você é, e aí in natura, seus sentimentos, aquele seu eu interior, essa é sua dignidade. E essa daí é a base dos direitos humanos em qualquer vertente conceitual, seja justnaturalista, moralista, positivista, não importa. Ela vem dá base para isso. Outro detalhe importante nessa concepção é algo que ouvimos sempre. Qual a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? É simples, não tem como esquecer. Direitos humanos é o direito que está sendo debatido lá em âmbito internacional. Está lá nos tratados internacionais, é direitos humanos. Agora, quando esses direitos debatidos em âmbito internacional vêm para a realidade daquela determinada sociedade, daquele país, e lá é colocado, é posto, é escrito numa Constituição, ele se torna direito fundamental. É essa a única diferença. Por isso que muito se utiliza direitos fundamentais e direitos humanos como sinônimo. Sinônimo, os meus direitos humanos. Porque os direitos humanos também são, quando estes escritos, positivados, desenhados numa carta constitucional, ela se torna direito fundamental. E aí nós vamos. A concepção de direitos humanos não nasce agora. Não nasce agora. Ter essa ideia de que os direitos humanos é uma criação dos comunistas, os direitos humanos é uma invenção do PT, os direitos humanos não vem de agora. De muito tempo, a noção e a concepção da criação dos direitos humanos, ela vem de muito tempo. A partir, e aqui a gente vai lá para o Código de Hammurabi, eu não vou me estender muito nesse assunto, quando ele vai tratar de alguns certos direitos individuais.
os direitos individuais, e passa pelo Código de Hammurabi, passa pela democracia em Atenas, um início de participação social na decisão do rumo da sua polis, da sua cidade, e vai lá para o cristianismo, quando vem a concepção do amor, da caritas, da caridade. São bases da antiguidade que já começam a delinear o que será no século, na contemporaneidade, os direitos humanos. Estão me ouvindo bem? Eu estou gritando? Não. Estou? Vou gritar menos. É porque é muita coisa, eu estou... Vamos lá. Mas não só para na antiguidade, não. Vamos lá para a Idade Média. Quem aqui já ouviu falar, por favor, em Robin Hood? Quem era o inimigo de Robin Hood? O xerife. O xerife era um capanga do rei João Sem Terra. A história de Robin Hood é ambientada nesse período. Lá o rei João Sem Terra era um rei arbitrário. Ele a todo momento invadia os terrenos, as propriedades privadas. Criava arbitrariamente impostos para manutenção de suas guerras e de suas posses. Chegando em determinado momento, a sociedade local, um pedaço do clero, a recente burguesia disse: opa, não tem como mais continuarmos desse jeito. Rei, ô rei João Sem Terra, assine um documento no qual você limita os seus poderes. E aí nasce do primeiro documento escrito que nos traz o cheiro de direitos humanos. O cheiro é quando um monarca, o Estado, aceita limitar o seu poder. Aceita limitar o seu poder. E aí começa a galgar novos espaços os direitos humanos. E depois da Magna Carta vieram os outros documentos, a exemplo da Petition of Rights, do Habeas Corpus Act e da Bill of Rights. Cada um desses instrumentos jurídicos, históricos, vieram para reafirmar um documento anterior. Bom, na Idade Moderna, nós temos lá a Declaração do Bom Povo da Virgínia, nos Estados Unidos. Tivemos a própria Constituição dos Estados Unidos também como marco de referência na limitação do Estado e na fundamentação dos próprios direitos humanos. Depois partimos, e aqui nesse período nós temos outro que chamamos no direito de constitucionalismo, que é um movimento em que busca a limitação do Estado para que o Estado se ausente em determinado assunto, nas relações privadas, para que ele não intervenha mais na minha propriedade, para que ele não mais intervenha no meu direito de ir e vir, no escolha de vida. E esse movimento limita o Estado a partir da arbitrariedade do próprio Estado, um Estado autoritário, absolutista, e busca essa liberdade, a liberdade e os direitos civis. Lá no movimento também liberal da Revolução Francesa. Bom, depois nós temos, e aí já se desenhando para finalizar os direitos humanos como nós compreendemos e enxergamos hoje, a Segunda Guerra Mundial, onde foram cometidas as maiores atrocidades, consideradas as maiores atrocidades da humanidade. Claro, tivemos inúmeras outras na história da humanidade. Inúmeras outras. Agora esta chama a atenção. Tanto essa lá na Alemanha, como e principalmente também a bomba soltada lá em Hiroshima e Nagasaki. E aí começa, nesta fase, percebendo as atrocidades em que a humanidade é capaz de cometer, a dizer: olha, vamos nos unir, nações, vamos nos unir e criar aqui um laço, um vínculo jurídico na defesa e na exposição dos direitos humanos. Bom,
Esses direitos humanos, eles são divididos em 3 etapas que podemos associar à frase mor da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Essa primeira etapa é chamada de primeira dimensão de direitos. É a dimensão dos direitos da liberdade, dos direitos civis, do direito à vida, do direito de ir e vir. O segundo momento é chamado dos direitos sociais. Os direitos que no momento anterior se tinha ausência de Estado para garantir assim a liberdade. Neste momento agora, necessita que o Estado atue mais na sociedade, porque digamos que houve aqui, entre aspas, um abuso de liberdade, entre aspas, no sentido de que estava se extrapolando e acabando de escravizar determinado segmento da sociedade em detrimento do lucro alheio. E no terceiro momento, nós temos os direitos amplos, que são direitos indetermináveis, que são direitos imensuráveis, que são os direitos difusos, os direitos das massas. São as 3 fases, e depois nós temos mais 2, mas as 3 fases principais são essas: o direito à liberdade, os direitos sociais e o direito de fraternidade. Bom, aí a 4ª dimensão, que vai falar dos direitos que são decorrentes da ciência, e a 5ª dimensão, que vai tratar do direito à paz. Mas adiantando, e já finalizando esta construção do que são os direitos humanos, veja, já saímos do raciocínio de que ele não nasce agora. Vemos que em linhas gerais, bem amplas e espaçadas, que os direitos humanos, ele vai sendo construído com o passar da história da humanidade, através de muito suor, de muito sangue derramado, de muitos bens perdidos, saqueados, tomados de assalto, para o que nós temos hoje. As características que nós temos dos direitos humanos são a universalidade. Os direitos humanos é universal, ele pertence a todos, é para todos. A indivisibilidade, os direitos humanos não podem ser divisíveis, eles são um conjunto, tirou um, maculou todo o resto. A interdependência, um depende do outro para que seja direitos humanos. Eu não posso dizer que esse direitos humanos ele é menos importante e esse é mais importante. Não, esse que nós julgamos ser mais importante, ele depende daquele que também julgamos ser menos importante. A imprescritibilidade é imprescritível. A qualquer momento você pode recorrer ao judiciário para resguardar um direito que foi violado, para defender um direito que foi violado, um direito humano. A individualidade, ele é de cada um. Ao tempo que ele é da massa, que ele é universal, ele também é do indivíduo. A complementariedade, não há hierarquia entre os direitos humanos. Não existe hierarquia. Um complementa o outro. Não é um melhor do que o outro. Eu passo depois os slides, tá? Para quem quiser, não tem problema não. A inviolabilidade. Os direitos humanos são invioláveis. Aí eu pergunto, os direitos humanos realmente são invioláveis? Infelizmente sabemos que não, que eles são violados constantemente. A historicidade, a ideia de que esses direitos humanos, ele nasce a partir da história, dessa construção histórica, a vedação do retrocesso, é o chamado efeito cliquê. Os direitos que nós alcançamos, que nós conseguimos, eles não podem retroceder. Por isso que hoje se debate muito a questão previdenciária. Um dos pontos que se levantam é que, olhe, esses direitos nós conseguimos. E os direitos trabalhistas, eles não podem retroceder. Nós alcançamos até aqui. Nós não podemos retroceder e acabar com alguns direitos.
porque existe essa vedação ao retrocesso e a efetividade que é a plena eficácia dos direitos humanos na sociedade. Bom, então percebemos que direitos humanos não pertencem a um único segmento. Direitos humanos não pertencem a um único segmento. Pertence a todos nós. Ele é nosso, é de todos. Sendo ele de todos, sendo ele pertencente à grande massa, sendo ele universal, ele toma uma proporção na sociedade através de lutas, de conquistas, de embates, uma proporção muito grande. Atinge a realidade das pessoas na sua eficácia, quando muitas vezes, em certa concepção, limita determinado direito para que outro direito floresça e tenha um espaço de igualdade com aquele que está sendo limitado. É a ponderação desses direitos. E nessa sociedade atual que nós vivemos a sociedade digital, há quem diga que nós já vivemos o pós-digital, que o digital já passou, que nós vivemos o pós-digital, onde a dinâmica social ela é gigante. A internet mudou a vida e o comportamento das pessoas. Nós somos outros em detrimento dessa realidade virtual. Tudo agora é dinâmico, tudo agora é rápido. Bauman vai dizer que é líquido. Enquanto tiver sentido determinada relação virtual, é bom para mim. Quando esgotar aquela realidade, aquele sentido, já não é bom. Então, inclusive as relações se transformam em liquidez, se liquefaz neste novo dinamismo social. Diante dessa velocidade em que tudo acontece, em que um meme é lançado hoje e daqui a meia hora não tem mais importância, onde um vídeo seu cai na internet e daqui a 3 dias ninguém mais lembra de você, onde pipoca youtubers em todos os cantos, é igual farmácia no interior, é youtuber, farmácia, é uma coisa incrível. Como o direito e como a sociedade deve se portar quando nesse dinamismo violações são realizadas, são feitas nas redes sociais, na internet, violações aos direitos humanos. Como ela se porta para dar efetiva resposta a essas violações, quando hoje eu sou violado, o meu direito é violado, e amanhã ninguém mais lembra, já houve outra violação. O direito precisa se moldar essa realidade. Não que venha nascer agora uma lei para cada caso de violação, não é isso. Até porque no Brasil, lei tem nome e sobrenome. A partir de determinada polêmica, faz uma lei. Outra polêmica, outra lei. E assim sucessivamente. Não precisa. Precisamos de leis eficazes. E como nós, do direito, e quem for do direito aqui, como a turma da tecnologia, a turma da comunicação, das ciências sociais, de todos os segmentos acadêmicos e não acadêmicos, os segmentos sociais da própria sociedade, como ela deve lidar para dar essas respostas. Nós temos alguns crimes que são cometidos com demasiada frequência na internet. E esse índice é apontado pelo SaferNet, um site com parceria com o Ministério Público Federal, com o governo federal, com o Ministério onde está presente a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, para captar denúncias de violações aos direitos humanos. E lá ele nos aponta o seguinte: olha, os crimes mais comuns no Brasil de violações aos direitos humanos é, primeiro, a pornografia infantil, segundo, o racismo, apologias à incitação a crime contra a vida, xenofobia, intolerância religiosa e homofobia. Estas são
as principais violações aos direitos humanos no Brasil. Claro, existem outros crimes, diversos crimes cometidos, furto de senha, invasão ao computador, ao e-mail, furto de dados de informação, cartões clonados, etc. Mas vamos nos ater ao nosso tema, as violações aos direitos humanos. E aqui eu vou abordar um por um. Licença. Pode ter. 15 minutos só. Pornografia infantil, pedofilia, é o primeiro no ranking da SaferNet de denúncias de sites de compartilhamento para pedófilos. O crime tipificado no Código Brasileiro, no Código Penal, é crime. Nós temos constantemente os direitos básicos de nossas crianças sendo violados para satisfazer a lasciva alheia, o desejo sexual alheio. E está aí uma resposta que a sociedade precisa dar. Hoje nós temos, através da Polícia Federal, mecanismos eficazes a longo prazo para desbaratear redes de pedofilia, violações constantes a partir do compartilhamento dessas imagens. Temos também a figura do racismo, que está em segundo lugar, onde constantemente pessoas são violentadas, têm a sua dignidade violentada pela cor da sua pele e muitas vezes pela sua origem. Não necessariamente xenofobia, como nós iremos falar. E aí você tem a característica do racismo e da injúria racial. A diferença é simples. A injúria racial, você imagina de um ataque pessoal, de um ataque a um indivíduo. Quando esse seu ataque racista, ele atinge a todo um segmento, a todo um povo, a todo uma sociedade, a todo um grupo social, ele descaracteriza a individualidade, toma uma amplitude e acaba se tornando um crime, uma violação de massa. E aí entra a característica do racismo. Temos também a apologia e incitação de crimes contra a vida. E aqui está um exemplo do finado Orkut, mas que muito chama a atenção, que mortes aos gays e bichas, diz a imagem, que era uma comunidade que existia. Na incitação do crime, nesta apologia ao crime, recentemente com os assassinatos cometidos, os crimes cometidos nos presídios, as rebeliões, um indivíduo do meu estado acabou citando que Alagoas estava envergonhando a ele por não ter tido conflito, não ter tido morte ainda no complexo prisional do estado. E ele estava triste, porque enquanto os outros estados estavam competindo em quem matava mais, Alagoas não tinha feito nada. Isso é de uma pequenez intelectual, de uma pequenez espiritual, de uma pequenez de humanidade sem tamanho. Acabamos vilipendiando vidas, e não importa, é para todos. Quando esse direito que é violado no outro aponta o dedo para a gente, aí o tom muda, a conversa é outra. Aí cadê os direitos humanos? Ele sempre esteve com você, mesmo quando você o negou a outro. Porque o direito de falar as negações é garantido pela liberdade de expressão. Bom, incitação, apologia ao ódio, à violência, ao crime contra a vida.
xenofobia pode até se confundir com o racismo. Mas quando nós tratamos da xenofobia, tratamos de regionalidades. Por exemplo, o Sul e o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. E olhe, dos dois lados, viu? Dos dois lados. Teve um exemplo que foi citado, que aconteceu na cidade de União dos Palmares, a cidade do Caíque, que eu não estou encontrando ele ali. A cidade de Zumbi dos Palmares, lá do Quilombo dos Palmares. Houve um evento de tecnologia chamado Tuitão. Tuitão. E das hashtags apresentada pelo evento, por um acaso, caiu nos Trend Topics do Brasil. Ficou em terceiro lugar, que era no Tuitão. Ficou em primeiro lugar, não foi? Ficou em primeiro lugar no Trend Topics Brasil, no Tuitão. Aí criamos alguma teoria, deve ter sido porque confundiram com o inglês, mas ficou em primeiro lugar. E começamos a receber mensagens da mais aqui do centro, do centro-oeste, de São Paulo, do Rio, do Mato Grosso, dessa região, perguntando o que era isso, se no Nordeste tinha alguma coisa que prestava. Ah, é Nordeste, é seca. Como é que se responde? É porque aí também nada presta, porque eu não vou citar aqui as esculhambações, os termos baixos que foram utilizados. A xenofobia, ela está em todo lado. Está em todo lado. Ataca daqui para lá, de lá para cá. Essa regionalidade de ataques, de violações a direitos, é a xenofobia. Ah, é Angola, sei lá, é Brasil e Argentina. É xenofobia. A questão agora dos imigrantes, o preconceito com os imigrantes por serem de determinada região do mundo, acaba caindo também no conceito de xenofobia. Intolerância religiosa. Através da internet, temos diversos exemplos onde divulgações de informações falsas, pessoas perderam as suas vidas, foram espancadas, simplesmente por serem atribuídas a ela algo que ela não era, e mesmo que fosse. Exemplo clássico, Rio de Janeiro. Foi jogada no Facebook que determinada pessoa, determinada mulher praticava magias obscuras, magias do mal, pois portava consigo um livro vermelho. Compartilhamentos diversos, curtidas diversas, revoltas e manifestações de internet fortes. Ao identificar essa mulher andando na rua, os justiceiros, portadores da moralidade, portadores da verdade, ceifam a vida da mulher depois de um belo e longo espancamento. Quando se verifica, ela não tinha ligação nenhuma com magia obscura, não fazia sacrifício de criança, e aquele livro vermelho não passava de um livro comum do seu dia a dia. Não deixa também de ser intolerância religiosa, porque se fosse sua crença, claro, sacrifício de criança nós sabemos que é crime. Sendo sua crença ou não, você ter manifestações de que o meu Deus é amor, mas o seu Deus é o demônio. Você não presta porque você é de determinada fé. Eu sou a verdade porque a minha fé é X. E por isso você deve ser expurgado da sociedade. E isto é fomentado por radicais no seio da internet e é espelhado no dia a dia quando uma menina, utilizando os trajes da sua crença, é apedrejada por outros de religião diversa por simplesmente achar que ela adora ao demônio. Homofobia. Homofobia. E aqui eu quero parabenizar aos campuseiros que criaram, no primeiro momento, o Campus G, e hoje, para abranger e atender mais a demanda, mudaram o nome, agora é a Campus Prime. Mostra um passo à frente na inclusão de todos.
todo mundo tem espaço, todo mundo tem sua tribo, todo mundo tem sua comunidade. E nós precisamos encontrar isso também na internet. Ver menos, produzir menos atos homofóbicos, onde se deseja a morte, se prega a morte daquele que é homossexual, daquela que é homossexual, daquele que é transgênero, não importa. Vivemos um mundo plural, um mundo multicolorido, onde todas as cores têm espaço, têm vez e têm voz. Mas está lá, como um dos principais crimes cometidos nas redes sociais. E por fim, não estava na lista inicial, eu incluí depois de diversas conversas que eu tive aqui na campus, igualdade de gênero. Igualdade de gênero. E aqui eu falo em especial para as garotas gamers que sofrem constantemente pelo machismo, digamos, o machismo digital, onde o universo do gamer é específico para o homem, onde a menina não tem vez, a mulher não tem espaço, a mulher não sabe jogar, a mulher ela foi feita para cozinhar e somente. E muitas delas têm o receio até de se apresentar, porque, e relatos próprios que eu ouvi aqui na Campus Party, não se apresentam porque quando se apresentam são cantadas, pois acham que por elas estarem lá são objetos ao bel prazer dos jogadores, são constantemente abordadas pela sua capacidade, pois julgam que ela não tem capacidade nenhuma para produzir nada de bom, e quando faz algo que vence a grande maioria, que é os homens no jogo, é sorte, foi a ajuda de alguém. Toco nesse assunto porque é um assunto que interessa muito, principalmente aqueles que estão no seio do jogo, jogam. Quando o jogo nasce, quando as atividades eletrônicas voltadas para o divertimento, para a distração, e que muitos acabaram transformando em mecanismos para lucros, com fins lucrativos, ele não nasce com um gênero definido, ele não nasce com um direcionamento definido, é para todos, homens e mulheres. Então eu também aqui visto a camisa das garotas gamers, onde digo não ao machismo digital, digo não ao machismo do gamer, e estendendo, é óbvio, também ao nosso dia a dia, fora da internet, mas que reflete aquilo que nós dizemos na internet, que é a igualdade de gênero, o espaço igual para as mulheres e para os homens, onde ninguém é melhor do que ninguém. No direito nós temos algumas diferenças, onde precisamos desigualar para igualar, como por exemplo a Lei Maria da Penha. Você tem para a mulher uma lei diferenciada para aquela que é agredida no seio familiar, pois se tem na própria história uma cultura machista, paternalista, onde a mulher é simplesmente uma ajudante do marido. Tanto é que no Código Civil de 1916, o anterior ao de 2002, ou seja, ele teve vigência até 2002, você tinha clara que a família seria regida com a colaboração da mulher. Ou seja, quem manda é o homem. Hoje não, você tem claro que a família é regida em comum acordo pelo homem e pela mulher. E aí a mensagenzinha da garota gamers para a turma que ainda pede a sua carteira de identidade para saber se joga ou não. Dá para ler? Não dá? A menina tá ali, ó. Tô tão ansiosa para jogar Resident Evil. Cabra faz, quer dizer que você joga videogame? Duvido que tenha zerado qualquer jogo. O que você sabe sobre a série? Meu Deus, esqueci a minha carteirinha gamer. Droga, deixei em casa. Mas espera aí, já dou um jeito nisso. E ela acha a carteirinha gamer aí, mostrando para o rapaz que duvidou da sua competência. Eu gostei dessa charge. Bom,
Gente, meu tempo se esgotou. Mas com tudo isso que eu expus, claro, em linhas gerais, com o intuito mais de provocá-los. Quantas vezes, quando aqui cheguei, que viam meu crachá verde e perguntavam qual era o tema da minha palestra, e eu dizia, olha, minha palestra será sobre direitos humanos, violações de direitos humanos nas redes sociais, e olhavam para mim com espanto. Teve até uma pessoa que disse, você tem coragem de falar sobre direitos humanos? Por que não? Ou outros que é importante esse tema, porque eu nunca tinha me atinado que isso poderia acontecer. Não é algo tão comum na mente de todos, na mente de alguns, de muitos, mas de outros tantos não. Acabam se desligando dessa realidade. Quando nós falamos em direitos humanos, nós falamos dos direitos de todos, do meu direito, do seu direito, do nosso direito. Quando nós desejamos que o direito humano de outro seja vilipendiado, seja lá por quê, seja desgraçado seja lá por quê, nós estamos desejando que o nosso direito seja assim desgraçado também. É o nosso direito. Citando aqui o exemplo do preso, cada um aqui está sujeito a qualquer momento da sua vida em passar por uma situação semelhante. É simples, é só alguém chegar na internet e dizer que você tentou estuprar alguém. Primeiro, você vai receber uma pressão social descomunal, porque nós não queremos saber se é verdade ou não. Nós só queremos saber quem é o espantalho para atirarmos pedras, para espancarmos até a morte. Você sendo conduzido para um ambiente como esse, eu acredito que dificilmente a frase de que bandido bom é bandido morto estará na sua grade de frases, no seu vocabulário. Precisamos encontrar novos mecanismos para lidar com antigos problemas. Nós convivemos com problemas em que a humanidade insiste em repetir, mas também a própria humanidade insiste em repetir medidas ultrapassadas que já foram utilizadas diversas fases da história e não houve resultado. Há 4.000 anos antes de Cristo já se aplicava a pena de morte para furto. E até hoje se furta. Até hoje se cometem um roubo. Até hoje se mata. Precisamos descobrir novos mecanismos. E é um desafio nosso. Não é só dos políticos, não é só daqueles que fazem direito. É de toda a sociedade. É nossa da tecnologia em criar novos mecanismos, novos softwares que façam, que descubram, que coíbam violações. Mas não tolham direitos. É um desafio. Falar de direitos humanos é falar de direito de todos. É falar do nosso direito de livre exercício da profissão. É falar do direito de ir e vir. É falar do direito de ter uma vida digna, justa. De ter segurança. De ter nossa vida sã. Para que possamos viver em harmonia na comunidade. Essa é a provocação maior. É fazer com que, se eu pensava que os direitos humanos era coisa de outro mundo, era coisa de determinado partido político, era coisa de determinada ideologia política, seja à esquerda ou à direita, seja no centro, não importa onde for. Eu sei que isso vai muito mais além, que isso ultrapassa as barreiras da ideologia, que isso ultrapassa as barreiras dos partidos, que isso ultrapassa as barreiras dos governos, que isso ultrapassa a minha mente, aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei. Isto vai além da sociedade. Então é um dever nosso, enquanto sociedade que somos, proteger e lutar pelos direitos humanos de todos. Esta é a maior provocação. E que a partir de então, quem se sentiu curioso, querendo aprofundar mais, busque,
estudem, leiam, produzam, comentem, espalhem, falem, porque a ignorância ela é espalhada facilmente, mas conhecimento, instigação para o bem, ela precisa mais de motivação. E como diz Thomas Paine, quando os direitos dos homens são iguais, todos percebem que proteger os direitos do outro é a melhor proteção para si mesmo. E assim eu encerro, agradecendo a todos. Eu vou abrir para perguntas se alguém quiser fazer, mas agradeço a atenção que vocês tiveram. Eu sei que é um assunto espinhoso, porque acaba atingindo alguns conceitos e preconceitos que nós temos, mas que o debate precisa ser fomentado, que a conversa precisa ser prolongada e que os direitos humanos, no final das contas, precisam ser protegidos e resguardados. Muito obrigado. Alguma pergunta? Tem. Bom, eu cuido de algumas redes sociais, né, de canal de YouTube e rede social no Facebook, administro algumas redes. Dentre elas tem duas que são ligadas a política. Não sei se por estar do campo da esquerda se tem alguma coisa a ver, mas a quantidade de ódio que é gerada nos comentários em determinados vídeos ou determinados posts, como criticar as ações feitas dentro dos presídios, as condições e tal, tipo, leva para casa e tal, um ódio, direito dos manos, essas coisas assim. É um ódio que está infiltrado dentro não é nem infiltrado, né? Ele já está encrostado nas redes, na internet, e não sei, a gente não sabe como lidar com isso, né? Como é que o direito vê esse ódio que está semeado na internet nos tempos atuais, assim, que cresceu numa velocidade absurda? Como é que vocês veem isso? Bom, a primeiro raciocínio que a gente faz quando fala disso é que quem está diante de um computador, ele acredita que é imune, porque ninguém está vendo, só está ele e a tela do computador. Então lá ele cria uma força descomunal, ele praticamente se transforma em um Hércules, ou melhor, aquilo para ele é um espinafre, onde ele acaba se transformando num verdadeiro Popeye da ignorância e da violência. O direito lida com isso, com essa transformação, ao ponto de identificar. O direito é bem técnico e é bem objetivo. Identificado quem cometeu determinado crime, ele vai passar sim por um processo. A internet não é terra sem lei, como muitos pensam. Tanto a própria internet tem os seus regimentos próprios. Os jogos, se você descumprir determinada regra daquele jogo, você está fora. Como também tem o nosso direito pátrio, o nosso direito do dia a dia, direito civil, direito penal, direito do consumidor, que ele é válido nas relações da internet. Nós temos legislação própria agora para a internet, tanto o Marco Civil como a Lei Carolina Dickmann, por exemplo. O direito ele está posto para quando surgir o problema. Agora o desafio nosso é como prevenir isso. E não tem outra forma de prevenir se não for diálogo, conversa e a punição quando houver o crime de fato. Mas o ódio ele está lá fomentado pela sensação de anonimato. Eu criei um perfil fake, então posso dizer tudo. Quando nós sabemos que existe já mecanismo para desbaratear isso facilmente. Boa noite e primeiramente parabéns pelas explanações. Eu sou estudante de gestão de políticas públicas e trabalho com avaliação e monitoramento de políticas públicas voltadas para a população LGBT dentro do sistema penitenciário. E dentro dessas suas falas, muito me fez lembrar diversos autores, né, que eu li e tudo mais, mas eu venho de uma região do Brasil que ainda sofre pela falta da presença mais pertinente do Estado, né? Eu venho do extremo sul da Bahia, né, já com divisão com o Espírito Santo, e é uma região que os investimentos públicos, principalmente dentro da área da educação, saúde e lazer, principalmente o lazer, é muito precário. E a gente que estuda a área das ciências sociais, a gente sabe que
não só de trabalho, educação e saúde, vive uma população, né? O lazer é fundamental para o desenvolvimento do ser. E eu queria, assim, saber como é que, né, dentro da área do direito, vocês hoje veem, né, que apesar da gente ter o Disque 100 e diversas outras plataformas do governo federal para denúncias de casos que violam os direitos humanos, como é que vocês veem quais são os principais desafios e quais são as possíveis formas de superar esses desafios para que a gente tenha mais interiorização das políticas públicas, né, dentro do nosso estado, principalmente para que essas políticas públicas elas consigam alcançar a todos sem que haja desigualdade de informação e de acesso a essas plataformas de proteção dos direitos humanos. Bacana, obrigado pelas palavras, pela pergunta também. A Bahia é um estado fenomenal. Seguinte, as políticas públicas, elas, para surgirem, num determinado momento, se precisava do interesse do gestor. Se o gestor tivesse um espírito voltado para políticas públicas, seja ela de qual porte fosse, nasceriam políticas públicas. Hoje, políticas públicas nascem a partir de movimentos que lutam para ter os seus direitos garantidos e respeitados, exigindo do Estado uma presença em determinado momento, em determinado espaço, para que lá seja garantido. O direito, ele auxilia nesta elaboração dessas políticas públicas, tanto na condução própria jurídica, que está dentro dos parâmetros, não afronta a Constituição, não afronta direitos fundamentais garantidos, não aqui ultrapassa certos limites, não exagera-se na ponderação de determinados direitos. O direito vai auxiliar nisso. Agora, a participação social, seja ela dos estudantes de direitos, dos professores de direitos, dos advogados, dos membros do Ministério Público, da própria magistratura, dos juízes, na cobrança e na fomentação dessas políticas públicas para que elas aconteçam. Elas precisam trabalhar em conjunto com a comunidade, em conjunto com os movimentos. Os movimentos têm que ter e ver no direito, e seja aí na OAB, no Ministério Público, na magistratura, nesses segmentos, um aliado para juntos exigir do Executivo políticas públicas eficazes. E estas políticas públicas precisam ser debatidas com os interessados. Não adianta vir eu de determinado local, de determinada realidade, onde eu só li em livros aquilo que determinada segmento da sociedade passou e tentar aplicar uma teoria. Eu preciso ter o contato. Eu preciso saber qual é aquela realidade e juntos elaborar políticas públicas eficazes. Claro, tentar fugir daquela coisa de que o Estado deve prover tudo. Até porque nós caminhamos a passos de distanciarmos nesse sentido do Estado, para que haja mais liberdade para as pessoas. Mas o Estado não pode tomar como isso para si, como uma ausência total. Ele deve caminhar junto para a eficácia das políticas públicas e para motivar, incentivar que a própria comunidade auxilie nessa elaboração e nesta aplicação de políticas públicas. É um trabalho conjunto, não tem para onde fugir. Sociedade, entidades e governo. Existe na linha do próprio governo, os MAVs, né, as milícias, para poder divulgar coisas falsas, e o próprio governo banca isso, como a gente acompanha as agências de publicidade. As políticas públicas não atingem o próprio governo, que faz o próprio trabalho contrário, né, de distribuir notícias falsas. Não chega, às vezes, ao ponto de ódio, mas a partir delas chega-se ao ódio, chega-se a tudo isso. Qual o interesse que o governo vai ter, então, de vetar isso, se ele próprio se utiliza disso para, em campanha política, derrubar o próprio adversário, se ele faz isso, né? Nós vivemos tempos tenebrosos, onde concepções mínimas de valores são esquecidas simplesmente pela busca cega pelo poder. O importante para muita gente é estar no poder. É se sentir dono da coisa toda. Quando nós temos isso, uma atitude do próprio governo, seja ele qual for, federal, estadual, municipal ou distrital, não importa,
nós, enquanto sociedade, precisamos saber cobrar e acompanhar aquilo. Infelizmente, o governo que nós temos, seja ele qual for, é um reflexo nosso. Foram eleitos democraticamente. Teve compra de voto, teve pressão, teve cabresto, teve faca no pescoço. Mas é uma atitude que a própria sociedade tem que tomar. Saber acompanhar bem. Um governo que começa assim, com certeza vai agir assim durante a sua gestão. Como nós iremos lidar com isso é outra questão. Nós precisamos lidar cobrando com o nosso próprio ativismo digital. Vai ser lançado um livro meu em parceria com um amigo professor de sociologia lá de Alagoas, o Sérgio Coutinho, pernambucano, mais radicado em Alagoas, do ativismo digital, onde é importante que nós, diante do computador, sentados, que a gente está vendo até de um lado otimista, possamos provocar, incentivar para com que as pessoas percebam aquilo que está acontecendo nos governos e dali, se sair manifestação ou se sair uma resposta do próprio governo diante de todo aquele burburinho, já conseguimos algo. É melhor estarmos sentados diante de um computador, incentivando e buscando uma mudança social do que nem isso está fazendo. O que nós precisamos, diante de certos cenários, é utilizar da arma que nós temos, que é a internet, para mudar e transformar a realidade social, transformar a cara da nossa sociedade, da nossa cidade e dos governos. Agora, parados nós não vamos fazer nada, porque o governo sempre vai ter a força do Estado. O governo é maior, o governo é o Estado. E ele vai ter sempre a mídia a seu favor, vai ter a sua mídia institucional. Esses dados são do governo, então ele tem validade. Quando muitas vezes nós sabemos que não, aquilo simplesmente é maquiagem, é floreio, é perfumaria para encobrir o que de fato existe. Precisamos ser mais vigilantes, ser mais atentos, tanto na hora de votar, e isso não é blá 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 de sempre, é a realidade, tanto na hora de votar como depois de votado. Votei, está eleito, vamos lá. O que é que você está fazendo? O que é que você faz no mandato? É isso que nós devemos fazer. Ativismo digital. Cobrança. Sermos mais o que nós somos, ativos no digital, na internet. Era isso. Gente, mandaram parar. Um abraço. Obrigado pela atenção. Qualquer coisa eu estou por aqui. E até dia 5 também, a gente trocar uma ideia, tá certo? Valeu! Eu sei desligar isso.